Está começando o Antenados na Geral de Natal. Feliz Natal para todos vocês que nos assistem nesse momento, que estão comemorando com a sua família. E aí tem uma ceia de Natal, muita comida, muita fartura, presente para todo mundo, árvore de Natal. Mas será que tem que ter tudo isso mesmo? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? A árvore de Natal tem outros significados? No dia de hoje a gente não quer falar mal do Natal não, pelo contrário, nós queremos esclarecer porque nós devemos de fato comemorar hoje como o dia que supostamente Jesus tenha nascido. Se não foi 25, se foi ou não foi, nós temos que separar um dia. E quem sabe o dia de hoje, como já é feito, enfim, já é cultura nossa comemorar, nós vamos falar um pouco sobre o Natal. O Natal, gente, é uma das datas... a melhor data para se evangelizar, principalmente no Brasil, onde as pessoas estão com o coração aberto, estão suscetíveis a ouvir mensagens de conteúdo natalino, espiritual. Muitos locais abrem as portas para receberem corais. Imagine você querer levar um grupo de evangelização no shopping, eles não aceitam, mas no dia de Natal eles até convidam igrejas e corais para cantarem e entoarem hinos de Natal com conteúdo espiritual e natalino dentro daquele ambiente. Enfim, nós temos que aproveitar também essa data para evangelizar, alcançar pessoas que são abertas, suscetíveis a ouvir um pouco sobre Jesus. Claro que existem algumas polêmicas sobre significados de árvore de Natal, de presente, de Papai Noel, qual o papel dele. Sobre isso nós vamos debater e tentar esclarecer hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar conosco de qualquer lugar do Brasil durante o programa. Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre Natal, recebo ele que é bispo da igreja Reina no Engenho Novo, bispo Hermes Fernandes. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ho, 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 ho. Eu vim de calça vermelha, o pastor veio de ho-ho. Será que os outros pastores estão vestidos de Papai Noel? Será que tem pastor que entra na igreja de Papai Noel? Eita, olha Deus. Que tem. É duro, hein? Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu esqueci meu gorro. Muito obrigado pelo convite, André. É uma alegria poder estar aqui, justamente numa ocasião tão especial. Lá em casa, a gente diz que o dia 25 é o dia do enterro dos ossos, né? Que do dia 24 para 25, aquela ceia e tal. Aí quando chega dia 25, hora do almoço, é hora de requentar o que sobrou e aproveitar ao máximo. O requentado é bom demais. Não é que é verdade, rapaz? É a rabanada verdade. do dia seguinte é sempre mais... Oh, que maravilha! E o assalto à geladeira de madrugada? Jesus, isso é Natal, tá bom, querido? Nós vamos falar da cultura nossa, o que nós devemos, não devemos fazer, o que é bem visto diante, biblicamente, o que a Bíblia deixa fazer, o que ela condena a fazer no dia do Natal. Vamos falar sobre simbolismos também com ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Hermes. Ele é professor e escritor. Pastor Rubens Teixeira, bem-vindo. Feliz Natal. Feliz Natal, André, para você, para os nossos telespectadores, para os queridos aqui presentes, para todas as famílias do Brasil. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus Cristo, que é lembrado hoje e que definitivamente seja lembrado hoje pelo Brasil, possa estar na vida das pessoas. E quem não o conhece, procure conhecê-lo, porque você pode passar com ele o ano inteiro e especialmente a eternidade. É verdade, também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi. Ele é teólogo, filósofo e escritor. E antes de começar o programa, ele fez uma pergunta já. Jesus comemorava o seu próprio aniversário? Olha, vai ser forte hoje aqui. Pastor Edson, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Muito bom estar aqui, sempre é bom. É um ambiente agradável. E hoje parece que você foi feliz, o programa foi feliz, a produção, porque escolheu pastores alegres. Porque nós já rimos muito aqui antes do programa iniciar e foi muito agradável conversar e refletir, porque esse é o espírito do Natal. Espírito de alegria, espírito de confraternização, de aceitação mútua. Eu acho que a festa é uma festa do coração. Perfeito. E como é uma festa do coração, ela não pode ficar fechada aos corações, à confraternização. Agora, espiritualmente falando, nós, crentes, membros de igreja, e que refletimos sobre o Natal, é um excelente momento para testemunhar. Para testemunhar, ganhar almas para Jesus realmente, através do testemunho, sem falar. Para que falar? Você vai mostrar que você realmente sabe festejar. Mas é uma festa social, uma festa de contexto. A sociedade toda é para consumir, pode ser, para brincar, pode ser, para dar e receber presentes, pode ser. É bom receber presente, é tão bom quanto dar presente. É um momento importante e penso que esta alegria do Natal, contagiante, e contagia mesmo, porque se você olhar
Até a natureza, aqui no Rio de Janeiro, é difícil ver uma árvore e refletir sobre ela. Mas no campo, se você olhar, está tudo mais bonito, mais verde. Quando chove, até o refresco é diferente. Então há um significado interessante no contexto do Natal. O Natal é uma festa bonita e nós devemos parar e refletir no maior presente, que foi aquilo que nós comemoramos, não necessariamente no dia 25, como definiu a sociedade, como definiu a história, mas pensando no maior presente que todos nós recebemos no dia de Natal, que é Jesus Cristo. Bem-vindo, Antenaus. E eu concordo plenamente nisso tudo. Existe um ar diferente, sim. As pessoas podem falar que não, mas é o clima natalino. A gente fala, você já entrou num clima? Existe, sim, um clima natalino. Você vai nas ruas, as pessoas estão alegres. Você vai e corta o cabelo. Quando vai embora, Feliz Natal. As pessoas desejam Feliz Natal umas às outras. E é muito interessante a gente viver esse clima. E, claro, eu quero debater hoje no Antenaus, já começar por isso. Como é que a igreja evangélica brasileira pode usar esse clima natalino? Vocês acham que, embora nós falamos, para algumas pessoas é altamente espiritual essa data do Natal, onde ela reflete daquilo que Jesus nasceu e aí tudo aquilo que Jesus fez por elas e renovam votos e compromissos com Jesus, é altamente espiritual. Para outras pessoas é altamente consumista, não que seja errado, porque a sociedade está aí oferecendo ceia de Natal, compra uma roupinha nova e tudo mais. Para algumas pessoas é consumista, mas existe essa coisa que todos compartilham de desejar um ao outro felicidades, né, da sua família, que você fique alegre. Como é que a igreja pode utilizar, fazer uma ponte entre a espiritualidade, que eu acho que isso sim é uma comemoração muito espiritual de Jesus, e fazer a ponte talvez com esse outro lado que só entende o consumismo, mas estão dentro desse clima natalino, de desejar um ao outro Feliz Natal e felicidade? Eu acho, André, que tudo depende do olhar que a gente lança, né? Por exemplo, até a questão do consumismo. Ora, é justamente nessa época em que os chefes de família recebem o 13º. E o que propicia isso? Como é que a indústria, o comércio vai poder pagar o 13º aos seus funcionários? Aumento de venda. Porque há um aumento de venda. E mais, a pessoa consome, mas geralmente não pensando em si, pensando em presentear. O espírito natalino é o espírito da generosidade. E eu acho que é justamente aí que a igreja deveria explorar, a generosidade. Eu quero aqui dar um testemunho do trabalho realizado pela Reina, no último dia 21, praticamente véspera de Natal. Nós estivemos no lixão do Jardim Gramacho, onde centenas de famílias vivem abaixo da linha da miséria. Nós adotamos ali mais de 100 crianças num projeto chamado Fada Madrinha, onde as crianças que estão acostumadas a viver do lixo, do resto, do que sobra, receberam roupas completamente novas, calçados novos. Cada pessoa da igreja adotou uma criança, foi lá e presenteou com uma mochila escolar, com material escolar. Então, esse é o espírito natalino. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quer dizer, Cristo foi o grande presente, o start de Natal. Sem esse presente do céu, não haveria Natal. E a igreja precisa deixar de viver em função dela mesma. O problema da igreja é que ela está muito encastelada, ela está muito preocupada com a vida apenas dos seus membros, quando na verdade a igreja é a única sociedade que existe em função dos de fora e não em função dos de dentro. Então, se a igreja se abrisse, se a igreja se despertasse, por exemplo, para buscar suprir as necessidades da própria comunidade onde ela está inserida. Uma perguntinha que eu quero deixar no ar. Se a sua igreja, meu irmão, hoje cerrasse as portas, a comunidade sentiria falta dela? O que a sua igreja representa na sua comunidade? Então, não só nesse momento de Natal, mas durante todo o ano, a igreja deve se voltar para os que estão de fora. E não apenas num espírito proselitista, porque geralmente
toda a ação social em que a igreja se engaja tem sempre aquela ideia proselitista. Então eu vou lá, eu vou te dar alguma coisa, mas para te fisgar. Na verdade, aquilo é uma isca para te trazer para a igreja. Por que não fazer algo completamente despretensioso? Simplesmente em nome do amor. E se aquela pessoa, porventura, se sentir tocada por esse gesto e se converter, glórias a Deus, mas nós não fomos levados neste afã de simplesmente fazer um proselitismo, fisgar aquela pessoa para a nossa igreja. Nós fomos apenas estender a ela o espírito que deveria ser o espírito de Natal, o espírito da generosidade. Pastor Rubens, qual os seus pensamentos? A data natalina, ela é revestida de uma série de razões que levam as pessoas a estarem felizes, a estarem alegres, contagiam o ambiente. Tem todo esse contexto que os companheiros já abordaram aqui. Eu queria, para tentar bater um lado que a gente vai começar a conversar certamente ainda, é a questão das pessoas arrumarem argumentos para condenarem a data natalina. As pessoas ficam querendo arrumar argumentos para dizer por que não deve comemorar o Natal. E fica arrumando justificativas, às vezes baseadas na mitologia, em símbolos antigos, em deuses pagãos, uma série de coisas. Queridos, qualquer adoração, qualquer relação de apreço ou de gesto de amor que seja, só é válido se o coração da pessoa tiver aquele desejo. Então, como alguém vai dizer que alguém está fazendo uma homenagem a um deus A, B ou C, está associando um símbolo natalino, um símbolo comercial natalino a uma coisa pagã, se a própria pessoa desconhece aquilo? Ah, mas o pinheiro representa isso assim na mitologia tal. Quem criou o pinheiro? Pinheiro é uma árvore. Quem criou o pinheiro foi Deus. Satanás não criou o pinheiro e nem a mitologia. Alguém vai falar, porque isso é fruto, não sei de que, é fruto da leitura de quem faz. Da minha, não é. Pastor Rubens, então, há uma paranoia tão grande em cima de símbolos que hoje há pregadores que, quando falam sobre o relato ali do dilúvio, evitam falar do arco-íris. Porque arco-íris tem a ver com o movimento homossexual. Você vê que loucura! Exatamente. Então você não pode ter gato em casa, porque o gato era uma divindade para os egípcios. Exato. Você não pode criar vaca, porque a vaca é uma divindade para os hindus. E aí? Não, outro dia falaram para mim... Churrascaria é um altar de adoração. Não, eu vou um sacrilégio. Eu vou até piorar as coisas. Teve alguém que disse para mim que uma determinada igreja usava galho de arruda. E aí, quando me perguntaram, foi um debate radiofônico, eu falei, se fosse um galho de mangueira, tinha alguma diferença? Porque quem criou a arruda e quem criou a mangueira foi Deus. Então, vamos falar de galho de amendoeira. Ou será um galho de uma outra... Se você quiser criticar... porque uma outra religião usa galho de arruda, parece que o galho de arruda não criou a arruda. E pronto. Então, o que acontece? Então, as pessoas têm que estar atentas para nós não estarmos armados, arrumando argumentos contrários ao Natal e sabermos que tudo bem. Jesus falou assim... Jesus mandou, nos aconselhou, nos orientou, nos ordenou a comemorarmos a morte dele. Jesus não nos ensinou a comemorar, não nos mandou comemorar o nascimento, mas também não mandou comemorar o nosso próprio nascimento e nem de outra pessoa. E também Jesus não vetou. É uma questão cultural. Ele não vetou. Olha, não comemorem o meu nascimento. Até porque, como, do ponto de vista divino, alguém vai comemorar o nascimento de alguém eterno? Deus é eterno. No tempo Kairos, não faz diferença, não faz sentido comemorar aniversário, porque o tempo não tem início nem fim. É a própria definição, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Então, quer dizer, Jesus não entrou nesse assunto. Esse assunto, querido, é assunto terreno. É a gente que faz 1, 2, 3, 4. Mas na eternidade nós não vamos comemorar porque não vai ter graça. Vai ser eterno. Então, na verdade, não vamos entrar nesse tipo de argumento e misturar as estações, porque é bom, Natal é bom, rabanada é legal, festa é bom, ficar com a família é bom. Então, vamos aproveitar. Com neve ou sem neve? Aqui no Rio não tem. Aqui, na verdade, é o alto verão, mais quente do ano. Mas nós vamos falar um pouco sobre cultura. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos. Vamos debater, discorrer um pouco agora sobre essa questão de argumentos contrários, até porque é interessante. Uma vez com um amigo meu que não era crente, falou, André, quem usa argumentos para... talvez desmerecer o Natal, são os próprios evangélicos ou crentes, não é ninguém de fora que não tem a fé cristã, são nós, pessoas que compartilhamos a fé cristã, somos contra a comemoração do aniversário de Jesus Cristo. Mas comemoramos o nosso, que absurdo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados de Natal. Feliz Natal para você mais uma vez. Eu estou com a minha calça vermelha aqui. Muita gente deve estar mandando mensagem aí. André, parabéns, cadê o gorro? Quase trouxe aqui, mas começamos o programa com ho, ho, ho. Então, deixa eu levantar uma pergunta até muito interessante. Eu acho que o pastor Rubens tocou no assunto no sentido de, olha, Deus fala para lembrarmos a sua morte e a sua ressurreição, mas não tem nada específico sobre o seu nascimento, assim como não tem nada específico sobre a comemoração do meu aniversário, do seu aniversário, por aí vai. Mas o pastor Edson, antes da gente começar o programa, não sei se existe resposta para isso. Ele levantou um ponto que tá assim, uma pulga atrás da minha orelha aqui, de fato, que é o seguinte: Jesus comemorava o seu próprio aniversário, os discípulos faziam uma festa surpresa para Jesus. Como é que era essa visão? A Bíblia não é clara ou não é quanto a isso? Só no sentido mesmo de matar a curiosidade, não que isso venha dar aval ou não para a comemoração do Natal. É claro, é válido, sim. É válido. Eu queria, antes de entrar nesse método, eu queria dizer o seguinte: a partir do dia 1º de janeiro, eu já cumprimento as pessoas. Bom dia, gente, até logo, Feliz Natal. E as pessoas ficam assim: Feliz Natal, pastor? Você não quer, não? O ano todo quem me conhece e está me ouvindo aí, já recebeu um Feliz Natal em pleno mês de junho. Porque Natal não é uma data específica. Natal é reflexão. Perfeito. Mas voltando, na realidade, Jesus estava aqui no mundo e quando ele chegou ao mundo, ele recebeu uma representatividade humana. Mas Jesus nunca foi o corpo. Jesus não era o corpo. Ele quer ser visto como filho de Deus. Portanto, não tinha o menor sentido ficar comemorando o aniversário de um corpo que daqui a pouco ia ser transformado. E neste momento que pensamos, então, em Natal, não há o que comemorar. Se nós quisermos pensar com a mente humana, vamos pensar o seguinte, então: é de se comemorar sair da glória do céu e entrar na miséria da terra? Vai nesse comemorar ponto de vista. Vai comemorar o quê? Matéria para sofrer aqui. Paulo disse que preferia ir para o céu, mas ficaria aqui por necessidade. Então Jesus não tinha sentido comemorar matéria. Ele estava aqui muito preocupado em que nós olhássemos para nós como almas e não como matéria. Agora, enquanto matéria neste mundo, nós devemos uns aos outros este tipo de relacionamento. Perfeito. Tipo de relacionamento. Espiritualizar o Natal pode não ser uma grande coisa. Pode não ser uma grande coisa. Sentir por Jesus Espírito a gratidão e pasmar o amor de Deus e o próprio amor de Jesus ao se submeter a um corpo perecível por causa dos meus pecados, isso me leva a refletir. Agora, é muito difícil pegar esse conceito e jogar dentro daquilo que todo mundo chama de comemoração do nascimento de Jesus de Natal. Eu acho que é uma festa de confraternização muito grande, muito boa, e até já falamos isso aqui, vamos repetir rapidamente, que é um momento de reflexão, de confraternização, de alegria, nós humanos, enquanto estamos aqui, e é por pouco tempo, eu menos do que você, né? Eu menos do que você. Não necessariamente, pastor. Não Só Deus sabe. Mas a expectativa é essa, né? A expectativa é essa. Agora, comemorar o Natal, é preciso que cada um reflita o que você está comemorando. Perfeito. Agora, me remete, claro, tentando lembrar o relato bíblico disso, que de fato houve até questões e ações sobrenaturais no sentido de, não vou dizer assim comemorar, mas prestar homenagens a essa encarnação de reis magos, de pastores. Venham ver os anjos apareceram dizendo glória a Deus nas alturas. Mas foi uma celebração. Olha a palavra do pastor. Olha a palavra do pastor. Glória a Deus nas alturas. A reflexão foi para o Pai. Glória a Deus. Foi o seu grande amor nos enviar o seu filho. Os magos chegaram ali para
honrar aquele que estava para receber. Foi uma receptividade. E não é esse o papel, às vezes, da igreja, de pegar tudo isso que é feito, que às vezes até é válido, de presentear o espírito de generosidade que acontece na sociedade. Gente, vamos refletir esse espírito de generosidade agora e remetê-lo ao que realmente aconteceu. Deus nas alturas, se despindo. Qual é o do seu presente que Jesus ganha no Natal? Entendeu? Porque eu dou um presente, com muito prazer, daria a cada um de vocês um presente. Opa. Não posso dar um Royal Horse, né? Mas daria um presente por essa convivência, por essa amizade que se inicia e não acaba nunca, em nome de Jesus. Mas qual é o presente que eu tenho reservado para o aniversariante, se é que eu quero pensar assim? O salmista Davi fala: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação. Todo mundo presenteia todo mundo, mas Quer ninguém dizer, chega com presente para Jesus. Mas essa questão merece... Na verdade, pastor, eu entendi e eu concordo com o senhor dentro do contexto que o senhor está falando. Quer dizer, as pessoas se preocupam, às vezes, com o próximo e não se lembram de Jesus Cristo. Agora, se as pessoas se lembram do próximo, enquanto se lembram de Jesus, farei isso pelo próximo, que Jesus faria, aí Jesus fala, né, toda vez que fizerem um desses, meus pequeninos estão fazendo para mim. Então, nesse aspecto, merece a reflexão. Se a pessoa fizer só no aspecto comercial, como falou o pastor Edson, ou então no aspecto apenas formal, tudo bem. Está sendo generoso, a generosidade ela é boa, faz bem às pessoas, Não é eu de se acho... rejeitar totalmente. Você vai rejeitar por quê? Né? Até porque alguém pode falar, eu não quero fazer parte de um movimento que usa o nome de Jesus, que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Gente, olha só, se alguém que convive conosco não conhece Jesus e a gente o acusa disso, a culpa não é deles. Como ouvirão se não há quem pregue? Talvez aquela pessoa que está ali fazendo uma festa particular e toda em desconformidade com o que eventualmente você acha que Jesus Cristo gostaria que fosse, talvez é porque nós não fomos atentos de mostrar para a pessoa como Jesus Cristo gostaria de receber essa homenagem, receber na própria vida dela. Agora, pastor, deixa eu levantar uma questão, e aí é uma coisa que me deixa também muito encucado nesse sentido de, pessoas comemoram, não lembram de Jesus e nem pensam nele. Eu não sei quanto à questão de pesquisas e probabilidades, mas, por exemplo, no Brasil hoje, embora se tenha promoções, consumismo, eu acho muito difícil ter uma pessoa nesse Brasil que comemore o Natal, faça uma ceia, uma festa que seja, e de alguma forma não pense, poxa, o Natal é o nascimento, embora eu não comemore, poxa, mas o Natal é o nascimento de Jesus. Todos sabem que a data natal é o nascimento de Jesus, ou estou errado, ou existem pessoas que falam, o quê? Não é Papai Noel, nascimento de Jesus? Nunca ouvi falar. Eu discordo dessa visão que, ninguém sabe que é o nascimento de Jesus. Na verdade, todo mundo sabe, não comemora como se fosse, mas sabe que é o nascimento de Jesus. Isso já, pelo menos, não é algo benéfico. Você chega, por exemplo, você chega num shopping center e está lá aquele mega presépio, tem lá os anjos retratados, os reis magos retratados. Tem quem não saiba. Todo mundo sabe que é o nascimento de Jesus. Agora, talvez a igreja não esteja sabendo explorar isso devidamente. Então, a igreja está muito preocupada, por exemplo, em combater o Papai Noel. Né? A gente acha que o Papai Noel rivaliza com Jesus Cristo. Eu tive, durante um tempo, eu confesso aqui, eu tive problemas com o Papai Noel. Eu achava um assinte, um crente usar uma figura de Papai Noel na porta ou qualquer coisa assim. Mas um dia eu caí e me disse, espera aí, gente, eu estou rebaixando Jesus de tal maneira, achando que ele se sinta enciumado, que ele se sinta ofuscado por essa figura, que na verdade, apesar, né, de Papai Noel reportar a uma figura histórica, que seria, no caso, o São Nicolau e tal, mas esse Papai Noel atual é uma invenção da Coca-Cola. Quer dizer, é um garoto propaganda inventado no século XX, se eu não me engano, nos anos 30 ou 40, para vender Coca-Cola. E eu achar que isso vai enciumar Jesus, pelo amor de Deus, Jesus está infinitamente acima de Papai Noel, assim como está infinitamente acima de Coelhinho da Páscoa ou qualquer outra figura inventada pela nossa cultura. Então eu acho que nós deveríamos explorar ao máximo isso e mais. Pode até parecer que eu esteja divergindo um pouco do meu colega, do pastor, mas eu creio que a encarnação de Jesus deva ser sim celebrada, porque não haveria morte se ele não houvesse encarnado. E quando ele encarna, ele se faz um de nós. Já pensou? Ele respirou nosso ar, ele bebeu nossa água, ele comeu nossa comida.
Ele trocou conosco. Por exemplo, você sabe que de 7 em 7 anos, todas as células do seu corpo são renovadas, moléculas do seu corpo passam a fazer parte de outras coisas. Os 33 anos em que Jesus esteve e andou aqui, ele trocou o tempo todo, ele respirou o tempo todo, ele comeu o tempo todo. O que eu vou dizer aqui pode até parecer bobagem, ele deixou seus dejetos aqui. Quer dizer, ele teve uma experiência 100% humana, Ainda foi na festa, ele foi na boda, para quem não se lembra, de maneira que esta criação foi consagrada pela sua presença. A presença do Criador na criação a tornou santa. É por isso que tudo mudou a partir daí. Quando o Pedro tem aquela visão em Jope, né, do lençol que desce com todos os animais, e a voz do céu dizendo, mata e come, ele diz, eu nunca comi nada imundo. Aí a voz diz, mas peraí, como assim? Como você vai chamar imundo o que eu purifiquei? E de que maneira a criação foi purificada? Pela presença do Criador entre ela. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então isso tem que ser explorado. Deus se fez um de nós. Ele conhece as nossas dores, não só físicas, mas existenciais. Ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é traição, ele sabe o que é abandono. Quer dizer, ele potencializou em si mesmo toda a experiência humana. Então nós devemos exaltar esse fato sim e comemorá-lo, porque se ele não houvesse se tornado um de nós, não teria morrido na cruz. E se não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos todos perdidos. Mas só para mim, ele chamou a minha fala, não discordou. É exatamente isso. E vou mais. Quando na morte de Jesus houve um fato inexplicável. Jesus foi colocado no túmulo com um lençol de linho, tradição, uma túnica. Quando ele ressuscitou, ele deixou em lugares diferentes as suas vestes e saiu de lá. A primeira pessoa que ele encontrou foi Maria Madalena. Com que roupa? E depois ele encontrou com os discípulos. Com que roupa? E depois ele comeu. Mas o corpo dele estava transformado. Então fez digestão. Fez digestão. Digestão espiritual existe? Sabe lá qual? A oração dele, Senhor, santifica esse alimento. Deus, santifica esse alimento, está santificado, vou para dentro. Então a questão bem colocada, pastor, ela até foi muito bom, porque completa essa ideia de Jesus entre nós, e ele não comemorou. Porque não era essa a questão. Quem tem que comemorar é a gente. Agora nós temos que comemorar. Mas é verdade, só tá colocando. Nós estamos dentro deste contexto de gratidão. E esse contexto de gratidão enche o coração. Alegra. Verdade. Deixa eu falar uma coisa que pode parecer besteira, mas nós que somos brasileiros entendemos a linguagem do futebol. É fácil entender porque se comemora quando se rebaixa alguma coisa. Por exemplo, eu torço para um time chamado Paysandu. Muitas pessoas não conhecem. Mas quando um time da Série A, um Palmeiras, é rebaixado para a Série B, eu comemoro. Por quê? Porque o Paysandu vai jogar com o Palmeiras, o Paysandu vai jogar com o Fluminense ou com o Vasco, vai ser rebaixado. É uma questão de referencial. Tudo é de onde você está. Deus sendo rebaixado a essa terra, eu que estou aqui embaixo, amém, ele está vindo até nós. Então, assim, é bom a gente comemorar e lembrar desse dia. Vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos. Eu quero falar um pouco sobre como também nós lidamos com imagens e simbolismos que foram criados no Natal, como árvore de Natal, como presépio, como o próprio Papai Noel que foi mencionado aqui. Porque muitas pessoas atacam, e a minha pergunta é, será que não é bom ter o Papai Noel? Porque imagina pegarem Jesus, que é o real significado desse Natal, ele na manjedoura e colocar nas vitrines de loja, desconto de 50%, desconto de 100%, usar a imagem de Jesus diretamente para fazer promoção no shopping, isso sim é doer no meu coração. Que bom que usa o Papai Noel, que aí mantém aqui bonitinha, poupa a imagem de Jesus. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a Natal e outras coisas mais. Bota uma rena, Papai Noel, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na geral para todo o Brasil nesse Natal. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acabei de fazer a comparação do negócio do campeonato, né? Que dependendo do seu referencial, você vê o rebaixamento como uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porém, isso me leva a pensar que quem acha que o Natal é ruim é porque ele está vendo, ele já está no céu já. Está vendo Jesus sendo encarnado, que coisa ruim, é ruim. Já está morando no céu, já foi salvo, já está lá com Jesus no trono. Então, a gente tem que ter cuidado e eu quero falar ainda nesse terceiro bloco sobre simbolismos.
Porque, conforme eu falei no primeiro bloco, quem mais ataca, às vezes, a questão da cerimônia do Natal, do simbolismo, são os próprios cristãos evangélicos. E muitas pessoas perguntam, por quê? Né? Por que falam mal do Papai Noel? Por que uma árvore de Natal? E a minha pergunta que eu quero entender dos pastores, o que eles acham? E aí, aquela colocação que eu fiz. Já pensou estampar a imagem de Jesus como criança, como na manjedoura, nas vitrines de um shopping? Isso ia me chocar, mais do que... Isso sim ia me chocar, eu ver Jesus, promoção de 50%, não sei o que e tal. E usam a imagem do Papai Noel, que remete, nós falamos, a uma figura de fato histórica, São Nicolau. O que vocês acham do uso? Se fosse o contrário, se fosse usado de fato, já que é o aniversário de Jesus, vamos usar as imagens do Natal nas promoções. Você acha que isso atacaria muito mais a nossa imagem do Natal? André, se botasse a minha imagem para vender qualquer coisa, como garoto propaganda, assim, de uma maneira, em tudo quanto é loja, eu não ia gostar. Imagina se colocar de Jesus. Então, quer dizer, esses atores e personalidades que fazem propaganda, e isso não é uma crítica a eles, eles têm o direito de usar a imagem dele da forma que eles preferem, eles usam para produtos específicos e ganham muito bem para isso. Agora, se botasse de forma qualquer, fazer propaganda usando a minha imagem, não ia gostar, por que eu ia usar ia gostar da imagem de Jesus? Então, na verdade, não é adequado usar a imagem de Jesus para outra coisa, senão anunciar a finalidade específica dele. Jesus Cristo veio ao mundo com uma finalidade, já foi dito aqui, nós sabemos que é salvar a humanidade. Ele veio para morrer, ele veio para que tivéssemos vida. E, de alguma maneira, nós cristãos temos que nos lembrar disso nesta data e falar para as outras pessoas. Porque as pessoas, às vezes, não sabem porque nós não falamos, ou elas não se lembram porque nós não as lembramos. E com relação à data, gostei muito da questão do pastor Edson, quando ele falou que ele dá Feliz Natal em julho. Sabe por quê? Porque Jesus mandou nós comemorarmos a morte dele, lembrarmos da morte dele, não mandou? Qual a periodicidade? Ele não falou se era anual, mensal, diário. Na verdade, nós devemos lembrar durante todo o tempo. Mas a Santa Ceia, as igrejas, normalmente, fazem uma vez por mês. Isso. Mas pode fazer uma vez por semana, pode fazer todo dia se quiser. Enfim, na verdade, nós devemos lembrar de Jesus. E se o Natal for uma razão a mais, que seja uma razão a mais, que nós não lembremos dele. Agora, com todos os cuidados, nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a finalidade que ele veio, devemos utilizar-se. Nós devemos nos utilizar disso para anunciar às pessoas Jesus Cristo. Agora, os que não conhecem, tentam fazer do jeito deles. E o que eles fazem? Dar presente, se confraternizar, se alegrar, festejar. Gente, em que isso condena, em que a palavra de Deus condena isso? Eu não vejo. Eu só acho que se as pessoas fizerem alguma coisa errada nesse dia e também atribuir ao Natal, eles não sabem nem o que estão fazendo. Então vamos lembrar da oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus Cristo, naquela hora terrível, ele teve forças, uma pessoa já morrendo, sem ar, sem sangue, teve força para pedir a Deus, para perdoar os que estavam destruindo o seu corpo. Dessa forma, queridos, quem sou eu que vou ficar perdendo tempo de dando uma marretada numa pessoa, ao invés de estar olhando para ela, esperando uma brecha para falar de Jesus Cristo para ela? Então, às vezes, a gente gasta tempo, investe tempo, falando mal de Papai Noel e falando mal das pessoas e se esquece de usar o tempo para falar de Jesus. Deixa eu falar sobre outros simbolismos de Natal e ver como vocês entendem isso. Uma dessas perguntas é a questão do presépio, que é colocada a imagem de Maria, a mãe de Jesus, Jesus num presépio. Muitas pessoas até fazendo, André, isso aí não remete muito à questão de santos e ídolos. O que vocês acham sobre a questão de colocar um presépio no meio da mesa? Muitas pessoas remetem a altar. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso? Bem, um dia desse... Eu tenho na minha casa um monte e não adoro nenhum deles. Um dia desse, minha esposa me ligou, perguntando, meu bem, eu estou aqui vendo um presépio e tal, tem algum problema? Você acha que causaria algum escândalo e tal? Eu falei, que nada, bobagem. Achou bonitinho? Tá barato. Compra, não tem problema. Tudo tem a ver com a motivação. Ninguém vai adorar aquilo, ninguém vai se ajoelhar diante daquilo. Você chega, por exemplo, como eu cheguei numa igreja batista central, lá em Orlando, você dá de cara com uma imagem de Jesus, uma escultura enorme de Jesus, com uma ovelhinha nos braços, logo na entrada da igreja. Você cansa de ver nas igrejas americanas. Chama de busto, porque o pessoal não liga. Exato. É o busto. Exato. Né? E ninguém vai lá acender vela, ninguém lá vai fazer pedido. Quer dizer, na verdade é apenas uma iconografia, é apenas um símbolo. E eu encaro o presépio da mesma maneira. Agora, se você cria
sabe, um vínculo de fetichismo, de idolatria, aí são outros 500. Mas se não há idolatria... E uma outra questão também, por exemplo, se apropriar de símbolos pagãos. Que vai isso? Talvez a árvore de Natal ou outros símbolos natalinos. Quem sabe outrora... Reza a lenda que foi Martinho Lutero, que numa noite de Natal, lá na Alemanha é muito frio, ele saiu, cortou um pinheiro, levou para dentro de casa, enfeitou, disse que aquelas bolas representariam os frutos do Espírito Santo, e ele escolheu o pinheiro justamente por ser a árvore mais resistente ao inverno. É a única que não perde a sua folhagem durante o inverno. Isso reza a lenda. Apesar de eu saber que muitas culturas usaram árvores, inclusive para fazer sacrifício de crianças até. Mas isso não significa que a árvore por si só seja ruim. Agora veja um outro exemplo bíblico. Quando Jonas é engolido pelo grande peixe e é vomitado na praia de Nínive. Dizem que uma das razões porque os ninivitas foram tão suscetíveis à pregação de Jonas foi justamente isso. Porque para os ninivitas, o deus principal era Dagon, que tinha a forma de um grande peixe. Então, quando viram-no sendo vomitado por um grande peixe, reputaram que ele seria um enviado de Dagon. Ele pregou por Iavé e toda aquela população se converteu. Então, por que Deus não pode se apropriar de qualquer símbolo? Como Paulo fez no Areópago, quando disse, esse altar ao Deus desconhecido, é em nome dele que eu venho. E quem diz que a intenção de quem o construiu foi justamente a adoração ao Deus de Israel? Em vez de estar brigando por símbolos que nem o arco-íris de aliança com Deus, falar, não, esse símbolo é nosso, a gente, não, arco-íris, não bota arco-íris na igreja não, porque outros segmentos estão se apropriando, e quando a gente vai, vamos botar uma árvore de Natal, é do diabo, do demônio, não sei o quê. Isso não pode, de fato, como nós falamos aqui, ser regenerado de alguma forma, só porque em outra cultura, em outra religião é usado aquilo como adoração, não vai ser na minha casa. Uma vez no debate foi colocado isso, a gente debateu aqui, uma pessoa ligou e falou, quem tem árvore de Natal bota presente embaixo, aí fala de Deus, não sei de onde, não sei de que cultura, da mitologia grega. Querido, eu não vivo de mitologia grega longe de mim, eu sou brasileiro e vivo no tempo de hoje, aqui não tem nada de mitologia, eu faço porque é uma cultura. É errado, às vezes, em nome da cultura, de fato. Você, de alguma maneira, vocês acreditam que eu estou trazendo algum tipo de maldição para casa? Se existe um simbolismo, eu já ouvi no passado alguma coisa sobre a árvore de Natal e dar presentes? Olha, eu vou me reportar. Talvez pode até ter acontecido em outras culturas, mas hoje não é. Por aí, não. O pastor Rubens já falou sobre a questão de princípios, eu vou me reportar a anterioridade. As coisas têm que ser vistas dentro dos seus princípios, da sua anterioridade. Todas as coisas foram criadas por Deus. E são santificadas. E Deus disse que tudo que ele criava, ele olhava, refletia e disse que era muito bom. Eu não tenho o direito de achar que alguma coisa é ruim. Eu estaria contrariando a própria apreciação de Deus. Então, agora, nós podemos ver tudo como nós queremos ver. Eu posso ver uma pessoa pelo pior ângulo possível. E posso ver as coisas pelo pior ângulo possível, mas eu posso ver pelo melhor ângulo possível. Agora, veja bem que coisa interessante. Um símbolo muito retratado no Natal, e muito discutido e muito polêmico, já discutimos isso aqui também, é o Papai Noel. Mas olha que coisa interessante. Qual criança está preocupada com o significado de Papai Noel? Ela quer o presente. Ela está lá se lascando que o Papai Noel, São Nicolau, São Nicolau, São isso, São Rizal. Ela não quer saber. Ela quer o presente. Então, gente, o que nós queremos é a confraternização, é o amor, é a comunhão. Podem dar o nome que quiser, mas eu gosto de conviver com as pessoas e ver nelas o melhor lado possível. E se ela não estiver vivendo o melhor momento, levar para ela o caminho do melhor momento. É uma festa maravilhosa. Natal é uma festa maravilhosa. É um momento maravilhoso. É de reflexão. Agora, o mundo sempre vai mudar o significado das coisas. Até quando a gente fala de simbologia, nós estamos falando de algo que nós temos como alguma coisa que podemos interpretar. A cruz de Cristo é um símbolo. A cruz de Cristo é um símbolo e nós interpretamos como um símbolo da nossa vitória.
A morte e ressurreição de Jesus é a nossa Mas vitória. o simbolismo original era de morte, era de coisas ruins, não era nem de Tétrica, vitória. tétrica. Aham. Então, alguns olham para a cruz como isso coisa aí. tétrica. Alguns olham a morte de Jesus e choram. Jesus falou, chora por vocês mesmos. Vocês é que são culpados disso. Então, há uma questão muito, como o pastor colocou e muito bem, a questão do olhar. O olhar. Agora, o nosso sentimento deve se aproximar do amor que Jesus veio revelar nele, em nós. E se nós conseguirmos nos apropriar de pelo menos um percentual, que mínimo que seja, desse sentimento de amor que Jesus teve, nós estaremos bem dentro do espírito natalino. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para o último bloco. E é interessante a gente pensar, de fato, o Natal como uma festa de aniversário. Assim como a minha, a dos pastores, nós fazemos um aniversário, lá tem um bolo, lá existe vela, as pessoas às vezes colocam balões. Eu não sei o significado de bolo, eu não sei qual é o significado da vela, daquele balão. Porém, também é interessante a gente falar, mas, poxa, pessoas comemoram e não sabem que é o dia que Jesus nasceu, por aí vai. No aniversário nosso é a mesma coisa. Imagina você que existe uma festa minha de aniversário que eu convido pessoas, amigos próximos que eu amo, familiares que eu amo, mas tem muito penetra, como nós falamos no dia a dia, que vem lá e que só quer pegar uma boquinha, quer comer a comida, quer comer o bolo, e eles vão chegar lá e vão se alimentar e vão acabar para eles. Porém, para as pessoas que me amam, que me conhecem, que são próximas de mim, aquele aniversário tem um outro significado além somente da comida. E o Natal é a mesma coisa. Tem gente que vai para o Natal porque acha que a comida é gostosa, que vai comprar uma roupa nova e que é só sorriso e abraço e vai acabar por aí. Porém, se você conhecer o aniversariante, querido, você vai ver que o Natal vai ter um significado totalmente diferente na sua vida. E esse é o convite que nós temos que fazer para você. E é o que as igrejas devem fazer no dia do Natal com cantatas, com cultos. E nós vamos debater sobre isso no último bloco. O que as igrejas precisam fazer como estratégia para alcançar pessoas a conhecerem o aniversariante, porque mais importante do que comemorar o aniversário, com certeza é conhecer e ter relacionamento com o aniversariante. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados de Natal. E deixa eu falar uma coisa muito bacana para você ter no seu celular. Você quer receber todos os dias mensagem de texto com mensagens bíblicas, com pensamentos, com versículos para você ler? Assine o canal de SMS da Bíblia. É muito fácil. Envie a palavra Bíblia para o número 49810 no seu celular e você passará a receber diariamente mensagens bíblicas. Veja o vídeo. Receba mensagens de sabedoria e fé da Bíblia em seu celular. Basta enviar a palavra Bíblia para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. Busque a sabedoria na palavra de Deus. Envie Bíblia para 49810 e assine. 49810, envia a palavra Bíblia e todo dia você receberá direto no seu celular. Manda isso para converter o seu celular, tá bom? Que às vezes a gente baixa vídeo, vê coisa no YouTube, aplicativo, você bota isso aí e ele fala em línguas estranhas no seu celular, rapaz, converte já ele, tá bom? Para ele comemorar esse Natal. Só fala para mim, que eu lembro, a gente não falou isso lá não, né? Que nós estamos falando um pouco sobre pessoas que se opõem ao Natal e tudo, são muito xiitas. Xiita é referência ao Islã, ao extremismo do islamismo, ao extremismo do... O crente radical é o crente xaato. Então tem o xiita e o xaato. Tem o xaato também. Deixa eu aproveitar, claro, não vamos falar sobre os crentes xaatos aqui no último bloco, mas nós falamos no primeiro bloco e estamos meio que uma coisa cíclica aqui. É um momento onde as pessoas estão, sim, suscetíveis a ouvir alguma palavra, a passar no shopping, ouvir um coral. Eu estava um dia desse num shopping aqui, querendo ou não, estava uma música em português natalina falando de Jesus que nasceu, Salvador, que se vos deu. Eu falei, poxa, que bonito, andando no shopping, está um cantor, talvez famoso, mas cantando uma música cristã. Então, assim, as pessoas estão abertas nisso. O que a igreja deve fazer para justamente fazer aquela ponte de pegar quem está comemorando o Natal e apresentá-lo ao aniversariante? As pessoas estão comemorando o aniversário, mas não conhecem o aniversariante. Como é que as igrejas podem trabalhar para poder fazer essa ponte e levar as pessoas a Jesus nesse ano? Eu acredito o seguinte, geralmente no culto natalino, a gente gasta a maior parte do tempo com a cantata, com as apresentações e tal, e sobra muito pouco tempo para a palavra. E eu acho isso um grande desperdício.
A cantata, por mais linda que seja, não vai dar conta de apresentar o conteúdo do Evangelho da maneira como deve ser apresentado. Meu sogro se converteu numa mensagem que eu preguei num dia de Natal, onde eu falei sobre a razão por que Deus se fez um de nós. Eu não sou muito de fazer apelo, é raro eu fazer apelo. Nesse dia eu senti no meu coração, vou fazer esse apelo. Quando ele levantou, foi o primeiro a levantar, a minha sogra, que estava há muitos anos orando pela conversão dele, não acreditou. E na frente de todo mundo ela disse: você sabe o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo. Ela olhou para mim assustada, ele não sabe o que está fazendo. Ela não estava acreditando no que estava vendo. Ele se converteu, pouco tempo depois eu o batizei, ela veio a falecer, ele continua firme na presença de Deus. Mas porque ele ouviu uma mensagem que durou quase 1 hora. Não estou dizendo que os pastores vão gastar 1 hora de mensagem no culto de Natal, mas pelo menos algo que retrate, que mostre a razão por que Deus se fez um de nós, para que morresse na cruz. Não pare na manjedoura, pelo amor de Deus. A manjedoura é só o início. Vá da manjedoura à cruz, mostra a cruz para eles, porque evangelho pode até prescindir da manjedoura, mas não pode prescindir da cruz. Sem a cruz não houve evangelho. Maravilha. Pastor Rubens, como você imagina que podemos... Olha, geralmente, quando está sendo, nessa época, existe, além das propagandas, existem os filmes que as televisões passam acerca da vida de Jesus. E não existe um filme falando só do nascimento. Quer dizer, estão pegando ali a colocação bem posta pelo pastor, pelo bispo Hermes Fernandes, vai culminar no ministério de Jesus, nas finalidades pelas quais ele nasceu. E até porque, quando ele nasceu, foi anunciado por que ele nasceu. Aliás, o anúncio do nascimento dele foi em Gênesis. Então, todo esse processo, Deus ele tem uma finalidade específica, teve uma finalidade e tem no nascimento de Cristo. E, de uma forma ou de outra, as pessoas estão com seus corações abertos, porque aí as pessoas sabem, se lembram que Jesus nasceu, e se elas tiverem alguma dúvida, elas vão lembrar em que anos que nós estamos, então, antes e depois. Então, certamente, a contagem dos anos não é mitológica, entendeu? Houve um fato histórico marcante. E esse fato histórico, que ele é marcante, e nós não podemos nos prender no Jesus histórico apenas, mas devemos falar da razão fundamental. Por quê? Porque nós reconhecemos a Cristo, temos a convicção de que a mensagem não vai entrar no coração das pessoas, porque nós estamos falando apenas, mas porque o Espírito Santo de Deus, que atua o ano inteiro, pode ter ali um momento oportuno, a pessoa abrir o coração, e o Espírito Santo de Deus falar o coração daquela pessoa, ela que já está solícita, porque às vezes já viu um filme na televisão, ou às vezes ouviu até numa música de propaganda que seja, dessa de shopping que fala de Jesus, aí você vai falar assim: não acredito, filme de televisão, Deus usou uma mula para falar com Balaão. Eu não acredito que ele não seja capaz de usar uma boca de um ator para conseguir falar com uma pessoa, até porque houve uma época que Deus usou apenas uma mão na parede para falar com o rei Belsazar. Então, na verdade, e para falar uma coisa muito dura, e falou em outro idioma ainda, quer dizer, a ponto de ser necessário Daniel ir lá e traduzir. Então, Deus tem as formas de ele falar, e cabe a nós, nessa abrangência toda, nesse poderio todo de soberania de Deus, nós estamos tentando, naquilo que nós pudermos, cumprir o nosso ministério e falar de Jesus. E que tal que seja nessa hora, já que nós temos que falar o ano inteiro, vamos falar nessa época também. Pastor, algumas pessoas imaginam que Deus vai usar o Papai Noel para falar. Alguns pastores até vão vestidos de Papai Noel. Acho que pode, mas não deve. Não deve. Porque nem tudo que pode deve. Porque pode distorcer a mente das pessoas. O Espírito, como foi bem colocado aqui, ele deve estar pairando sobre este momento. Porque quando o Espírito paira, e agora nós temos que reportar a Gênesis, né? Falando em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O récede de Deus, o Espírito de Deus. Então, este momento é o momento do Natal, é de reflexão tão profunda que nós precisamos permitir que o Espírito de Deus paire sobre os ambientes para que nós possamos, de fato, primeiro viver, pregar sem palavras. É muito bom quando nós podemos estar em qualquer festa e podemos ser diferentes naquela festa e sermos uma grande voz de Deus silenciosa.
com o nosso comportamento, com a nosso semblante tranquilo. E muitas vezes alguém sabe que você é crente no ambiente e vai falar assim, fala um pouquinho para nós sobre o Natal, é a sua oportunidade. Normalmente isto surge porque as pessoas estão sensibilizadas com aquela data. Ela não sabe por quê e não pode saber porque o Espírito de Deus está pairando sobre a face da terra nesse momento. Então nós precisamos refletir sobre isso. Natal é uma festa bonita, uma festa das oportunidades de pregar o Evangelho, uma festa de permitir que o Espírito de Deus esteja pairando sobre o nosso lar, sobre o seu lar, sobre o meu lar, sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que você sonha em ganhar para Jesus, dos lares das pessoas que estão se confrontando, o Espírito de Deus paire ali de paz e de alegria, porque é uma festa também chamada de festa da família, da comunhão. Então é um momento em que nós temos muitos motivos para deixar que o Espírito de Deus paire sobre a face da terra e não entre na onda das pessoas que querem discutir outras coisas que não são relacionadas com o Espírito de Deus. André, o apóstolo Paulo, conforme já foi citado aqui, ele usou um altar de um Deus desconhecido, ou seja, não era do Deus eterno, era de um Deus desconhecido que era dentro do contexto histórico daquelas pessoas lá, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora. O apóstolo Paulo usou um altar de um Deus desconhecido. Por quê que eu não vou usar um presépio que o próprio povo diz que é de Jesus para falar de Jesus? Ora, é muito mais fácil eu falar de Jesus com o povo falando junto do que falar de Jesus Cristo com alguém que ia dar um nome de um altar desconhecido. Gente, fala sério. Vamos falar de Jesus e deixa o presépio de lado, então usa o presépio para fazer isso. Ou então fala com o pastor Edson, só age como um cristão, não precisa nem falar a favor nem falar contra, que vão te perguntar. E é um momento que nós imaginamos de fato, que o Espírito Santo de Deus está pairando e vai tocar nos corações, porque também o bispo Hermes falou no início, André, é uma época de confraternização e de generosidade. Por si só as pessoas se presenteiam, as pessoas que antes brigavam param de brigar e se abraçam, e aí eu já acredito que é o Espírito Santo trabalhando na vida dessas pessoas. Eu quero agradecer, pastores, vocês, Feliz Natal para cada um de vocês. Hoje, depois eu dou um presente, tá bom? Vou entregar lá na casa de vocês. Obrigado, telespectador. Deus te abençoe. Lá em casa não tem chaminé. Não tem não, né? Mas a gente bota ali por baixo da porta ali no envelopezinho. Manda um chequinho para lá, né? Muito obrigado pela sua audiência. Feliz Natal. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Não vou desanimar, não vou retroceder. Se as lutas são demais, só Cristo nos refaz, eu vou permanecer.